Imagine-se diante de uma multidão, com olhares fixos em você. No palco principal, um rei poderoso exige sua lealdade, não a um ideal justo ou verdadeiro, mas a uma imagem de ouro que simboliza a própria idolatria. Este era o dilema de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor ordenou que todos se curvassem à estátua, a escolha deles parecia simples: conformar-se ou enfrentar a morte. Mas a realidade era bem mais profunda. Eles não estavam apenas rejeitando uma ordem, estavam afirmando uma verdade eterna: nós servimos a um Deus que é maior do que qualquer rei terreno. Essa introdução nos leva a refletir sobre nossas próprias decisões. Quantas vezes somos pressionados a seguir a multidão, mesmo quando sabemos que não é o caminho correto? A história começa com uma escolha simples, mas que ecoa através dos séculos: confiar em Deus acima de tudo. Quando os 3 jovens se recusaram a adorar a estátua, a reação foi imediata. Eles foram levados à presença do rei, que, furioso, deu a eles uma última chance. Você consegue imaginar a pressão desse momento? Diante de um monarca que podia decidir suas vidas com uma palavra, a maioria teria cedido. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego responderam com firmeza: se formos jogados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela. Mas, mesmo que ele não o faça, nós nunca serviremos aos seus deuses. Essa resposta revela um dos aspectos mais profundos da fé. Confiar em Deus não significa garantir que tudo sairá como desejamos, mas sim acreditar que, independente do resultado, Ele é soberano. Quando a decisão foi tomada, o rei ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Os 3 jovens foram amarrados e jogados nas chamas, uma sentença de morte certa. Aqui, o cenário muda drasticamente. Em vez de uma história de tragédia, testemunhamos um milagre. No calor extremo da fornalha, algo inesperado aconteceu: uma 4ª figura apareceu no meio das chamas. Essa figura, que muitos acreditam ser uma manifestação do próprio Deus, andava com eles, protegendo-os do fogo. Pense no impacto dessa cena. Os guardas que jogaram os jovens na fornalha morreram devido ao calor, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não foram sequer tocados pelas chamas. O que essa cena nos ensina? Que Deus não apenas nos livra das dificuldades, mas caminha conosco em meio a elas. Ao ver a cena incrível, o próprio Nabucodonosor foi tomado por espanto. Ele, que momentos antes questionara o poder de Deus, agora reconhecia sua soberania. O rei chamou os jovens para fora da fornalha e, para sua surpresa, eles não tinham um fio de cabelo queimado, nem sequer o cheiro de fogo. Essa mudança radical no coração de Nabucodonosor nos mostra algo extraordinário. Quando vivemos pela fé, nossa história pode transformar até mesmo aqueles que inicialmente nos desafiam. Quantas vezes nossas atitudes de fé e coragem podem servir como testemunho para aqueles ao nosso redor? Essa passagem é um lembrete poderoso de que Deus é capaz de usar qualquer situação para manifestar sua glória. A coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma inspiração para todos nós. Vivemos em um mundo que frequentemente nos pede para comprometer nossos princípios em nome da conveniência ou da aprovação social. Contudo, a história desses jovens nos mostra que a verdadeira coragem é permanecer fiel, mesmo quando isso parece impossível. Você está enfrentando uma fornalha em sua vida? Talvez seja uma dificuldade no trabalho, um relacionamento desafiador ou uma luta interna. Lembre-se de que, assim como Deus esteve com aqueles 3 jovens, Ele também está com você. O que torna essa história tão poderosa é a confiança inabalável de Sadraque, Mesaque e Abednego em Deus. Eles não exigiram um milagre, mas confiaram que Deus sabia o que era melhor. Quantas vezes em nossas vidas colocamos condições para nossa fé? Se Deus fizer isso, então eu acreditarei. Mas esses jovens nos mostram que a verdadeira fé é confiar, mesmo sem garantias. Essa história é um convite para que cada um de nós reflita: estamos dispostos a confiar em Deus completamente, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias? A imagem de Deus caminhando na fornalha com os jovens é um dos momentos mais impactantes de toda a história. Isso nos lembra que Deus não é um espectador distante de nossas lutas. Ele está presente, caminhando ao nosso lado. Quando enfrentamos nossas próprias provações, podemos confiar que não estamos sozinhos. Deus é fiel e nunca nos abandona. Essa é uma mensagem que traz esperança em meio aos desafios da vida. Não importa o tamanho da fornalha, o Deus que caminha no fogo está sempre presente.
A história de Sadraque, Mesaque e Abednego termina com a glorificação de Deus. Nabucodonosor declara que não há outro Deus que possa salvar como ele. Mas a história também deixa um desafio para cada um de nós. Estamos dispostos a viver uma fé que inspire outras pessoas? Estamos prontos para confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis? A decisão de viver pela fé é nossa. Deus continua a caminhar conosco, esperando que possamos refletir sua glória em cada momento de nossas vidas. Hoje, o chamado é claro: seja fiel, mesmo em meio ao fogo.